Fala meu povo, sejam muito bem-vindos a esse vídeo aqui e nesse vídeo eu quero te mostrar como que eu tenho organizado o meu dia e a minha semana para eu conseguir render mais no trabalho, né? Eu não precisar ficar trabalhando até depois do horário, não que eu vou trabalhar menos, mas que eu consiga concentrar as atividades mais essenciais ao longo do meu dia e concluir elas, tá bom? De praxe, tô com o meu caderninho aqui, né? Então eu anotei alguns pontos aqui que a gente vai passar hoje. Eu vou te ensinar a acordar disposto, a gente vai falar sobre rotina da manhã e rotina do sono. Eu vou te mostrar a estrutura mínima que eu tenho usado, que envolve como que você organiza uma agenda, como que você prioriza tarefas ao longo do seu dia. Os blocos de trabalho profundo e raso, que para mim fez total diferença, eu vou te explicar como que você pode colocar no seu dia. E por fim, esse eu vou deixar de spoiler aqui, tá? Vou deixar sem informações, porque realmente foi uma forma que eu consegui trabalhar fazendo poucas atividades, só que são as atividades mais certeiras que eu preciso fazer ao longo do meu dia. Beleza, meu povo? Então, caso você seja novo aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Te convido a se inscrever. Você está no futuro maior canal de produtividade aqui do Brasil, tá? Tenho certeza que a gente vai chegar lá. Então, se esse assunto é do seu interesse, né? Você quer parar de procrastinar, você quer se organizar melhor, ter uma rotina mais produtiva, conta comigo que a gente vai fazer isso acontecer. Porque aí o YouTube entende que é relevante, eu estou postando todo dia, então você já recebe os próximos também e consegue ver os anteriores. Bom, então vamos lá, meu povo, sem enrolação. Primeira coisa, tá? Para eu conseguir fazer o meu dia render, eu vou precisar de duas rotinas, tá? Foi o ajuste que eu coloquei no meu dia que começou a fazer total diferença. Antigamente, quando eu comecei a me organizar, o que eu fazia? Eu focava só no aplicativo, só na agenda, achando que era isso que ia resolver a minha vida. Só que, às vezes eu tinha uma agenda impecável, cara, com tudo priorizado, tudo que eu precisava fazer e exatamente a sequência, o fluxo de tarefas que eu precisava seguir ao longo do meu dia. Mas às vezes eu estava com tanto hábito ruim, ia dormir de madrugada, ficava 6, 7 horas no celular por dia, era completamente sedentário, comia qualquer coisa, não tinha horário para acordar e horário para dormir. Cara, eu ficava com um monte de hábito ruim que por mais que eu priorizasse, né, eu tivesse tudo certinho que eu precisava fazer, eu procrastinava, tá? Talvez você se identifique no sentido de saber o que precisa ser feito, só que não consegue fazer, acaba procrastinando. Então a primeira coisa que eu acredito que a gente tem que focar para render o seu dia é na rotina da noite e a rotina da manhã. A primeira meia hora e a última meia hora do seu dia. É a parte mais importante, a gente pode falar assim, tá? O dia produtivo começou ontem. Eu sempre gosto de pensar nesse sentido. E como que eu monto? A ideia é que você fixe um horário para dormir, né? Para você. Aí eu vou tentar, até inclusive nos finais de semana. Óbvio, a gente vai flexibilizar um pouco, principalmente nesses dias, né? Sábado e domingo. Mas você tentar fazer mais ou menos no mesmo horário, porque para o seu corpo é excelente, né? A gente adora fazer as coisas no mesmo horário. Nosso corpo ele segue várias rotinas e segue o ciclo circadiano. Então, quando eu faço as coisas no mesmo horário, toda a produção hormonal do meu corpo, né, toda a minha capacidade de concentração, de foco, ela é toda ajustada com base nos meus horários de sono, tá bom? Então, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu fixo um horário para dormir. Então, eu vou te dar o meu exemplo. Eu durmo 10 horas da noite. E se quanto mais cedo, né, você conseguir dormir, meu povo, não estou falando que você tem que dormir 10 horas. Você pode dormir 10 e meia, 11 horas. Tem até um livro que eu gosto bastante, que é da medicina ayurvédica, não sei se vocês já leram, chama Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Vou até colocar a capa dele aqui para vocês, talvez vocês já tenham lido. E basicamente tem um médico, que foi o médico que escreveu, que chama Dr. Surras, que eu acho que é muito possível que não é assim que pronuncia o nome dele. Mas ele falou que a última janela do sono de qualidade parte 10 e meia, né, 22h30. O que isso quer dizer? A partir do momento que eu vou dormindo mais tarde do que 10 e meia, eu já estou encaminhando para um sono que não vai ser tão restaurador quanto poderia. Pô, Lucas, mas isso aí você não conhece minha rotina. Eu trabalho, eu tenho filhos, cara, eu não consigo dormir esse horário. Aí é que tá, você não precisa seguir exatamente nisso, porque para você ter uma ideia, antigamente fazia quando eu estava fazendo faculdade, né? Eu fazia faculdade à noite, engenharia. E era tipo, eu entrava às 7 horas da noite e saía às 11, 11 e meia da noite. Né? Algumas vezes, quando tinha prova, principalmente no final de semestre, chegava a sair praticamente meia-noite. E eu tinha que entrar no trabalho outro dia cedo. Né? Às 8 eu tinha que estar lá para bater o meu ponto. Então era muito difícil cumprir o meu horário, dormir cedo, porque minha rotina não permitia. O que eu fazia? O melhor que eu podia na condição que eu tinha. Tá? Então, reflete a sua rotina. Cara, eu posso adaptar. Alguma coisa, algum ajuste melhor eu posso fazer. Então, para você ter um exemplo, eu tinha colega de sala, né, de faculdade, que a gente estava na mesma turma. Eles
chegavam em casa, eles iam jantar ainda, 11h30 jantando, cara. Eu já deixava tudo pronto, jantava antes de ir, deixava a roupa separada, a cama arrumada, a lista de tarefas do dia seguinte, tudo pronta, para eu só chegar, tomar um banho quente correndo e já ir dormir, tá? Então eu fazia o melhor que eu podia, a gente tinha a mesma rotina, tá bom? Então, você vai fixar esse horário. O meu é sempre 10 horas. Depois que eu fixo isso, você vai precisar de 2 alarmes. Anota isso, meu povo. É a parte mais importante, fez muita diferença na minha vida. Um alarme 20 minutos antes desse horário e um alarme 40 minutos antes desse horário. No meu de 10 horas, eu coloco um alarme 20 para as 10, tá? E 40 para as 10, que seria 9h20, né? Conhecida como 9h20. O que acontece? Quando tocar esse alarme, quando vai tocar o primeiro, né? Faltando 40 minutos, a ideia é que você não faça nada. Você não precisa realmente mudar a sua rotina, seguir alguma coisa diferente, não precisa. Esse primeiro alarme ele serve só para te lembrar, daqui a pouco vai começar a nossa rotina de sono. Às vezes ele toca, eu tô no WhatsApp, às vezes ele toca, eu tô assistindo série. Cara, eu tô fazendo qualquer coisa, eu continuo fazendo o que eu já tô fazendo, tô assistindo filme, enfim. Né? Eu não interrompo por conta desse primeiro alarme. O segundo, aí sim, tá faltando 20 minutos pro seu horário que você definiu. Cara, aí sim você precisa começar a fazer sua rotina. O que eu gosto de fazer? Tocou o segundo alarme, zero internet, zero tela, zero celular, tá? Desliga tudo. Ah, Lucas, eu tenho TV no quarto. Cara, então você vai desligar a TV do quarto, né? Se você puder tirar, vai ser melhor ainda. Porque, inclusive, abrindo um pequeno parênteses, tem um livro que eu gosto bastante de hábitos, que é o Micro Hábitos. E ele fala que, cara, pra gente tirar um hábito ruim, eu preciso impedir que o gatilho, que é o que começa qualquer comportamento que você tem, ele aconteça. E como que eu faço, como que eu consigo impedir esse gatilho, né? Por exemplo, eu gosto sempre de usar o celular, não tem como eu deixar o celular menos atrativo, entende? Ele está sempre do meu lado, sempre fácil e tudo mais. Então, para o celular, cara, é deixar ele o mais longe possível de mim. Para a TV do quarto, é tirar a TV do quarto total, para você não ter... É impossível assistir TV se não tiver TV no quarto, entende? Então, quando você tira o gatilho, você já corta o comportamento ruim direto. Um outro exemplo, só pra gente concluir esse parênteses aqui. Os meus parênteses eu tô percebendo que eles estão ficando bem longos. Cara, porque eu acabo... É o típico assunto que eu gosto de comentar. E o último exemplo, por exemplo, tô fazendo uma dieta e, cara, não dá pra eu seguir uma dieta firme se eu tenho muito doce em casa. É muito gatilho, entendeu? Eu abro a geladeira lá, tem a minha salada, né? E a minha dieta que eu já pesei. E aí do lado tem uma caixa de bombom, cara. Pô, vai ser muito difícil você estar nesse ambiente se forçando a fazer a tarefa, né? Então, abrir esse parênteses enorme, fechando ele aqui, né? Você vai precisar zerar a internet, né? Quando toca esse segundo alarme, faltando 20 minutos para o seu horário de dormir. E eu gosto de fazer a coisa mais analógica possível. Então eu pego um livro, isso tem funcionado demais na minha vida, cara. Eu pego um livro, eu vou, às vezes leio, eu gosto daquele Kindle, né? Aquele leitorzinho que você lê digital, cara, a melhor coisa, porque tem o modo escuro na tela dele. Cara, beleza, eu já deito, começo a ler e eu nem gosto, inclusive, de ler, tipo, desenvolvimento pessoal, livro de produtividade, né? À noite, porque precisa pensar muito e é um assunto que é um momento que eu não quero estar pensando. Eu começo a ler ficção, né? Não sei se vocês gostam de ficção científica e tudo mais. Eu sou apaixonado, cara, gosto demais. Então eu estava lendo o livro do Interestelar. Depois eu fui para o 1986, né? Que aí já foi uma leitura um pouco mais pesada, mas eu gostei também. E agora eu tô no Planeta dos Macacos, cara. E simplesmente eu não consigo terminar, cara. Porque eu sempre chego à noite e eu começo a ler 1, 2 páginas. Quando você faz isso vários dias, você vai perceber que fica muito fácil de fazer. E aí já vai me dando um baita sono, cara. Aí eu já fecho lá, começo a dormir. No outro dia, na outra noite, quer dizer, né? Quando eu vou fazer essa rotina de novo, eu tenho que voltar 2 páginas porque eu esqueci tudo que eu li, né? Então eu não consigo, tô preso nesse livro. Mas tem funcionado. Vou te colocar o print aqui do meu sono de hoje, né? Eu sempre bato no mínimo 7 horas, que é o que a gente precisa, e faz com que toda a minha rotina depois flua bem, né? Para eu conseguir, igual eu sempre falo, eu começo cedo o meu trabalho e eu termino cedo. Esse que é o grande objetivo, tá? Esse negócio de ficar trabalhando até tarde é desorganização. Beleza, meu povo? Então esse é o primeiro ponto. Eu tenho que ter um sono de qualidade. E essa rotina da noite, ela vai encaixar, né? Vai casar totalmente com a rotina da manhã. Que é, ela segue basicamente o mesmo princípio. Os 20 minutos iniciais, a partir do momento que eu acordo, zero tela, zero internet, zero qualquer estímulo do mundo externo, entende? Então, eu vou acordar com calma, eu vou tomar meu café da manhã, vou preparar com ele com presença, vou comer tranquilo, em silêncio, sem ficar assistindo. Ah, não, eu tenho que assistir um YouTube porque eu não consigo comer quieto. Pelo amor de Deus, cara. Entende? Então, essas 2 rotinas é a única coisa que eu faço e é a coisa que mais tem trazido resultado, principalmente nessa parte de sono. Beleza?
Não negligencia, meu povo. Essa parte é extremamente importante. Fechou. Então, eu tenho essa estrutura de rotina, tá? Inclusive, essas duas rotinas eu explico com muito mais detalhe lá dentro do fluxo. O fluxo é meu método de organização, né? O foco dele é você parar de procrastinar. É para procrastinador, é para pessoa que tem muito curso parado. Ah, eu tenho muito curso parado, acabei não conseguindo dar continuidade. É para quem se sente sobrecarregado, né? Então, qual que é a ideia? O fluxo é um método de implementação para você organizar logo a sua rotina, organizar a sua rotina de trabalho, da vida pessoal e você, de fato, ser produtivo, tá? A gente tem uma expressão lá que é zerar a lista. Todo dia a gente tem uma lista de tarefas, a gente zera a lista, conclui tudo o que precisa. E eu tenho muito aluno, para você ter uma ideia, que 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, eles já terminaram tudo que precisa fazer. Porque é muito esforço direcionado, tá? Caso você queira conhecer o fluxo, tá aqui embaixo o link na descrição, né? E também no primeiro comentário fixado. Assiste a aula de apresentação para você ver se faz sentido com o seu momento. O fluxo é o lugar onde eu te ajudo você a organizar a sua vida. Os alunos mandam lá na nossa comunidade, né? As dúvidas deles, eu respondo todo mundo em áudio e eu te ajudo a implementar na sua própria rotina esse método de organização. Beleza? Esse foi o... Fiz uma pequena chamada aqui para o fluxo porque eu acredito que ele casa muito, né? Óbvio, os vídeos do YouTube aqui ajudam, só que o fluxo é a estruturação para você ganhar tempo mesmo. Beleza? Bom, o ponto 2 aqui, depois que eu já tenho essa rotina, eu estou batendo minhas 7, 8 horas de sono todas as noites, eu preciso da estrutura mínima de organização, que para mim é você ter uma agenda. Anota isso aí, pelo amor de Deus, essa é a parte mais importante. Você tem uma agenda e você tem uma lista de tarefas, tá? Não adianta se organizar só com agenda e não adianta se organizar só com lista, tá? Na agenda vai entrar só compromisso. Pô, eu tenho uma reunião, eu tenho uma mentoria que vai ser nesse horário específico, eu tenho um médico que marcou que vai ser 3 horas da tarde de amanhã, eu preciso cortar cabelo, cara, que é uma rotina que eu tô precisando colocar, mas vai dar certo esse final de semana. Então, eu coloco essas rotinas, cara, tudo que é rotina e tudo que é compromisso, que tem horários específicos para acontecer. Então, eu coloco o meu treino da academia, coloco o horário que eu vou preparar, que eu vou cozinhar, preparar as refeições da semana, o horário que eu vou fazer o mercado. As rotinas do meu dia a dia, elas precisam estar lá, tá bom? Inclusive, o nosso tópico 3 aqui, que vai ser do trabalho profundo e raso, eu coloco isso dentro da agenda, beleza? Mas a gente vamos por partes aqui. Então, a estrutura mínima, você vai precisar de uma agenda com esses compromissos, rotinas, tudo do seu dia e uma lista de tarefas do dia. Aqui que está o segredo, meu povo. Por que as pessoas elas não conseguem se organizar? E depois que eu comecei a aplicar isso, começou a fluir muito mais o meu trabalho. Para você ter uma ideia, cara, eu não tenho me matado de tanto trabalhar, a minha empresa segue crescendo, né? Segue entrando várias pessoas aqui no fluxo. É uma coisa, cara, foi o janeiro, para você ter uma ideia, foi o recorde de inscrições no fluxo, né? Então, cara, segue crescendo, segue estruturado e segue enxuta, né? Eu não preciso ficar me matando de trabalhar, tenho tempo, não preciso sacrificar outras áreas da vida para fazer a financeira dar certo, entende? Então, a estrutura que você precisa é de uma lista. Essa lista ela é normal, tá? É uma lista que você pode colocar, tipo, você pode fazer inclusive aqui, ó, que eu tenho testado com alguns mentorados meus, né? Que a gente faz a lista do dia, né, de tarefas de hoje, eu coloco aqui exatamente num papel, cara, num bloquinho aqui, e eu vou ticando ela ao longo do dia. Esse que é o negócio, tá? Esse vídeo está na minha lista, beleza? Porque é uma tarefa extremamente importante, é a prioridade do dia. Então, essa é a estrutura mínima. Se recusa, meu povo, começar o dia sem uma lista de tarefas do dia. Se recusa, é a pior forma possível, tá? Porque se eu não faço isso, a minha vida é apagar incêndio. Né? Aí eu sentei, vamos ver o que está mais atrasado e eu começo a fazer o que está mais atrasado. Eu preciso de uma lista, né? Não tem jeito. E essa lista aqui, pra você ter uma ideia, tá incluso aqui, ó. Eu tenho que escrever 3 anúncios, tenho que gravar esse vídeo aqui no YouTube, tenho que ir na academia, vou subir uma nova campanha e vou fazer 2 mentorias agora no período da tarde. Cara, tem vida pessoal, tem vida do trabalho, cara, tem que ser todas as áreas inclusas aqui nessa lista. Beleza? Tópico 3. Então, a gente já recapitulando, uma boa rotina da manhã e da noite, para eu acordar bem. Ter um mínimo de tarefas, eu preciso ter essa estrutura mínima, uma agenda e uma lista de tarefas do dia. Acabou, é isso que você precisa. Agora, o ponto 3. Eu preciso ter rotinas de trabalho profundo e de trabalho raso. Entende o seguinte, todo mundo tem um momento que a pessoa ela acorda e ela está muito mais disposta, que ela está no momento, cara, no ápice que ela pode produzir. Às vezes o seu horário é tipo a partir das 9 da manhã. Às vezes você já acorda super cedo e você já consegue ser produtivo. Outras pessoas elas precisam mais de um tempo para engrenar no dia, faz sentido? Depois até comenta aqui, né, se você é uma pessoa mais matinal, mais vespertina ou uma pessoa mais noturna de fato, né, que é à noite que ela já está super ligada e ela consegue fazer as tarefas dela.
Se for o último caso, né, você for uma pessoa mais noturna, entende que é ciclo desajustado. Com essa rotina, a primeira que a gente falou aqui nesse vídeo, colocando uma rotina do sono e uma rotina da manhã, você consegue ajustar para você naturalmente produzir bem de manhã, que esse que é o objetivo, tá? Então, eu vou colocar essas duas rotinas. E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa ela produz muito a partir das 9 da manhã. Só que das 9 às 10, ela tá só fazendo tarefa besta, cara. Ela tá desperdiçando a melhor janela possível dela. Por exemplo, eu produzo muito de manhã. Eu estou gravando esse vídeo de manhã, agora são 9h59, 10 horas praticamente, né? Cara, se eu pusesse esse vídeo para fazer à tarde, igual o vídeo de ontem, eu tive que gravar à tarde porque de manhã eu estava com mentoria. Precisei dar aula lá para a galera do Fluxo. E aí o que acontece? Se eu tivesse colocado isso para esse período, eu ia render talvez metade do que eu poderia. A tarefa ia demorar muito mais, não ia ficar muito bem feita. Então, quando eu coloco de manhã, na minha janela mais produtiva, eu termino antes o trabalho importante. Esse que é o negócio. No Fluxo, inclusive, ontem eu gravei uma aula que os alunos eles vão fazer um teste de 10 perguntas, vou até colocar aqui a imagem dele, e depois ela vai identificar qual que é o perfil dela. A partir das respostas que ela colocar, ela vai receber um modelo de agenda. A agenda já está pronta, ela não precisa ficar pensando e criando isso do zero. Com base nas suas respostas, de tal hora até tal hora, o seu horário mais produtivo, né? De tal hora até tal hora, você vai colocar o trabalho raso, que são outras tarefas no seu dia, beleza? Então você tem que ter essa clareza. Qual que é o horário que você rende mais? Para você colocar da sua lista de tarefas as tarefas mais trabalhosas, as mais importantes, que mais vão trazer resultado. Beleza, meu povo? Bom, encaminhando para o final, o último ponto aqui, tá? Esse ponto eu trouxe basicamente desse livro, cara. Para mim, um livrinho bom, hein? Inclusive, eu nem terminei de ler, cara, porque eu comecei a aplicar muito essa parada aqui e tem refletido em todas as áreas da minha vida, cara. Eu sinto realmente que eu trabalho menos hoje para ter o resultado que eu tenho, sabe? Porque é muito esforço concentrado. E o livro ele trouxe, dentre de várias coisas, para você ter uma ideia, esse livro é a continuação do essencialismo. Talvez você já conheça o essencialismo, né? E ele trouxe o seguinte: esforço residual. O que é isso? Esforço residual, basicamente, o que a gente está acostumado a fazer? Às vezes eu recebo um e-mail do trabalho e tudo mais, eu gasto uma energia lá, respondo o e-mail. Acabou, né? Aí depois eu recebo outro e-mail, eu tenho que fazer isso de novo, eu tenho que gastar mais energia e responder o próximo e-mail. Beleza, isso é um esforço pontual que todo mundo está acostumado a fazer. Para eu ter resultado, eu tenho que fazer alguma coisa. Só que o esforço residual, ele falou que é o seguinte: você gasta energia no começo e essa tarefa ela continua sendo feita, ela continua te gerando resultado no futuro. Isso fez o meu dia render muito mais, porque a grande maioria das tarefas que eu ponho na minha lista, né, do tópico 2 aqui que eu mostrei para vocês, são tarefas residuais, cara. Esse vídeo mesmo, eu tô fazendo, né? Alguém amanhã vai assistir ele. Alguém daqui um mês vai assistir ele. Porque ele vai estar sempre sendo distribuído. Entendeu? Eu não preciso ficar gravando um vídeo por dia e eu quero o acumulativo disso porque pessoas sempre vão estar encontrando esse tipo de conteúdo. E eu trouxe outras possibilidades aqui para você, tá? De tarefas residuais. Eu, por exemplo, eu sigo uma dieta, né? Tô numa dieta, agora eu vou começar uma dieta para engordar, né? Subir o peso de novo. Para quem não sabe, eu tava com 69 quilos, eu tenho 1,80 de altura, cara. Você vê como que tava magro, né? E eu tô magro ainda, mesmo tendo subido bastante. Agora eu tô com 82, né? Seguindo essa dieta de subpeso. Desci um pouco agora, realmente, porque subindo muito peso, quem já passou por isso já sabe que você ganha muita gordura também, né? Então, eu tô nesse processo de perder um pouco essa parte da gordura. E agora eu quero subir esse ano, né? Um dos meus objetivos é chegar próximo ali de 90 quilos. Então, para eu fazer a dieta, o que eu posso fazer? Eu posso todo dia separar um momento do meu dia para cozinhar. Aí, todo dia eu cozinho, consumo a alimentação. No outro dia eu preciso fazer tudo de novo. Esforço pontual. É ruim isso. Ou eu posso no final de semana, né? Eu já faço o mercado da semana de uma vez, eu já cozinho todas as refeições, já peso tudo, já deixo tudo separado, né? Tudo congelado. E aí, uma vez por dia, eu vou lá, descongelo o almoço e janta e consumo. Cara, é um esforço residual. Eu fiz uma vez, eu tenho o resultado pela semana inteira. Facilita a minha vida, tá? Outra coisa que você pode fazer, às vezes você é aquela pessoa que tem muito arquivo, muito PDF, né, que ela precisa fazer, ela recebe ao longo do dia dela. Você pode simplesmente colocar um esforço em organizar, criar uma estrutura para você organizar seus arquivos. Lá no Fluxo, inclusive, a gente tem uma aula que eu ensino você a organizar todos os seus documentos com 4 pastas, tá? E não é pasta trabalho, pasta vida pessoal, pelo amor de Deus, foge disso. São 4 pastas que você vai separar os arquivos pela frequência que você procura eles. Então é muito fácil de colocar. Você gasta a sua energia fazendo isso, colocando essa estrutura. E aí o que acontece?
Assim que você termina de fazer isso, os arquivos eles estão organizados. Entende? E aí você vai sempre colher resultado desse esforço que você colocou. Você pode ter, por exemplo, respostas automáticas para e-mail. Cara, você configura a resposta automática lá e aí sempre que você recebe um e-mail com alguma palavra-chave ou de uma pessoa específica, ele faz alguma ação específica. Dá para fazer isso no Gmail. Total. Tá? E por fim, você pode ter vários modelos, um banco de modelos, por exemplo. Eu sempre faço um contrato com as pessoas que entram na minha mentoria, para formalizar realmente, né? E aí, antigamente, o que eu fazia? Eu precisava, toda vez que alguém entrava, eu precisava fazer um contrato diferente, cara. Eu colocava específico. O contrato era basicamente por pessoa, sabe? Totalmente diferente. Então, você cria os modelos, né? Eu só preciso alterar partes específicas deles, porque o modelo ele já segue o padrão de tudo que eu estou precisando. Então, ter esses modelos, cara, é realmente uma coisa que ganha tempo bastante, tá bom? Então é isso, meu povo. Eu tenho feito essa estrutura, eu tenho terminado muito antes o meu trabalho. Tem sido menos desgastante, menos sobrecarga e está sendo uma coisa mais leve assim no meu dia, sabe? Eu foco num bom sono, nas tarefas do dia. Depois eu venho aqui, faço a tarefa mais trabalhosa no meu horário mais produtivo, que isso é crucial. Encerro antes meu trabalho, né? E foco em tarefas residuais. Beleza? Era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Faça esses ajustes aí na sua rotina. Se você ficou com alguma... Se tiver, inclusive, alguma coisa que você faz, que você sente que o seu dia ele rende mais, pô, manda aqui no comentário, tá? Que com certeza essas dicas eu gosto bastante de testar coisas diferentes na minha rotina. Eu posso trazer aqui para minhas impressões disso também. Beleza? Então é isso. Vou deixar de referência aqui para você 2 vídeos que eu acredito que vai casar bastante com esse tema aqui que a gente está conversando. E conta comigo, meu povo. Vamos para cima, que esse é o ano.